Amém, irmãos, eu quero cumprimentar também a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Os irmãos podem tomar assento um minutinho só. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder voltar a esta casa, né, casa de oração, poder rever alguns amigos, irmãos, amigos, pastor Joel, servo de Deus, né, que muito tem nos ajudado, né, temos congregado ali um tempo ali no Guacuri, ficamos um tempo ali juntos, irmãos, e aprendemos a amar o pastor Joel e sua família, né, a pastora Cristiane, né, seus filhos, filhas, amém. Para mim é uma alegria, irmão, poder também rever meus pastores, pastor Edivaldo, né, a pastora Taíde. A pastora Taíde nos abençoou no nosso casamento, né, glória a Deus. E estamos aí juntos, né, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Minha esposa não pôde vir, irmãos, ela chegou já agora quase 7 horas da noite, né, está trabalhando e não pôde vir, né, estava ali preparando algumas coisas em casa, então não pôde vir, amém. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão diácono Edson, amigo, nossa irmã Glauciane, diaconisa Glauciane, que veio conosco, nos trouxe, e para junto nós estamos adorando e agradecendo o nome do Senhor, amém. Quero também parabenizar a vida dos adolescentes, o grupo, né, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, amém. Que o Senhor continue prosperando e abençoando a vida de cada um. Quero também agradecer, aleluia, nesta noite, pela sua vida que está aqui, você que entrou neste lugar, você que veio adorar ao Senhor, você que veio ouvir a palavra de Deus, você que veio oferecer o seu louvor. Que Deus continue te abençoando na pessoa bendita de Jesus Cristo, amém. Também trago a paz do pastor Isaac. Nós estamos ali em Guacuri, em Vila Guacuri, ficamos um tempo na Assembleia, né? Tive um tempo ali junto com o meu irmão na Assembleia de Deus e retornamos para a Igreja da Fé, irmão. Ficamos na Igreja da Fé por um período de 11 anos aproximadamente, e agora estamos retornando de novo, né? Diz que o bom filho a casa torna, né? Retorna, né? Então nós estamos aqui, irmão, nascemos no ministério e temos um grande carinho por este ministério, amém? Então eu quero nesta noite, irmãos, sei que o tempo ele não nos espera, mas eu quero nesta noite ministrar uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Quero compartilhar com você nesta noite do livro de Salmos, amém? Salmos de número 119. Você que pode se colocar em pé para fazermos menção da palavra de Deus, amém? Salmo de número 119, no versículo 105. Glória a Deus. É um tema glorioso, né, irmãos? Eu estive preocupado, orando e pedindo a Deus que o Senhor Deus nos desse uma palavra para que pudéssemos nesta noite compartilhar com os irmãos. Um tema glorioso que fala sobre a luz, né? Sermos luz e brilhar onde estivermos. Amém? Este foi o ensinamento de Jesus para sermos sal da terra e luz do mundo. E eu queria falar nesta noite um pouco acerca desta luz, de sermos luz e sermos a diferença na onde nós estivermos. Salmo de número 105, ou melhor, 119, versículo 105, diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos repetir este versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Os irmãos podem tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Estive orando ao Senhor durante esses dias e pedindo ao Senhor que nos desse uma palavra, e o Senhor Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, uma palavra que ela vem de encontro a este tema este que o Espírito de Deus colocou no coração dos adolescentes ou da liderança para estar falando durante estes dias, de ser luz e brilhar aonde estiver. Nós, quando vamos ministrar a palavra, irmãos, há uma grande preocupação em nosso coração, porque a palavra,
ela precisa vir do coração de Deus. A palavra, ela tem um poder curador, ela tem um poder vivificador, ela tem um poder restaurador. E eu tenho certeza que durante esses dias o Espírito de Deus, ele vai falar de uma maneira profunda em cada coração, não só dos adolescentes, mas como em toda a igreja. Porque esta é a vontade de Deus. Eu queria nesta noite, irmãos, baseado neste tema, eu sei que o tempo é bastante corrido, baseado neste tema, eu queria falar acerca da vida de um jovem. É um tempo e uma oportunidade propícia para se falar acerca de um adolescente ou de um jovem que nos ensinou e nos ensina e nos inspira a seguir e a trilhar o seu caminho. Este jovem se chama Daniel. Eu queria meditar nesta noite, irmãos, acerca deste jovem, ou homem, ou ancião, quando no seu chamado ele era jovem. Daniel, o nome Daniel é um nome que o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Daniel, irmãos, no seu chamado, ou no seu encontro com Deus, se podemos dizer assim, Daniel ele tinha aproximadamente, diz a história, entre 12 a 17 anos, ele tinha aproximadamente entre 12 e 17 anos, não se tem uma idade certa, mas diz a história que ele tinha aproximadamente essa idade. Daniel ele era da linhagem real, era da linhagem real, da descendência dos nobres ali da tribo de Judá. Daniel ele foi nascido na cidade de Jerusalém. E muito me alegra, irmãos, falar acerca deste jovem. No livro de Daniel, no capítulo 1, é um texto que nos mostra algumas virtudes da vida deste jovem chamado Daniel. Daniel, ele diz a Bíblia, ou diz a história, irmãos, que ele estava no capítulo 1 de Daniel. A Bíblia nos mostra e nos conta que o rei Joaquim, ele foi levado por Nabucodonosor juntamente com a sua família e com a linhagem real, com os nobres, com os príncipes, com aqueles que eram da alta sociedade na época. Eles foram levados para a Babilônia, porque Deus havia permitido, porque havia uma situação, havia um contexto histórico. Mas eu não quero entrar nesse contexto histórico, para nós termos uma breve, uma reflexão acerca do lugar onde ele estava. Aleluia, e o seu comportamento mediante o lugar onde ele estava. Deus então permitiu com que o rei Joaquim, alguns ali dos nobres da linhagem real, ele fosse levado para a Babilônia, fosse levado cativo. E Deus nos entregou nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor levando eles, juntamente com alguns utensílios que haviam sido retirados do templo, levou, pegou os utensílios, colocou ali no seu templo, no templo onde, aleluia, ele tinha os seus deuses. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus então, ou o rei Nabucodonosor, ele chama um chefe de eunuco, e ele fala: olha, eu quero que nós estamos precisando de alguns jovens, e eu quero que você me separe alguns jovens que vieram da linhagem real, que vieram de Israel, que vieram da tribo de Judá. Eu quero que você separe alguns jovens, dizendo isso ao chefe dos eunucos, e vocês separem eles. Vocês vão observar que sejam jovens que não tenham defeito, que sejam jovens formosos de aparência, que sejam jovens instruídos em toda a sabedoria e ciência,
e entendido no conhecimento, e que sejam jovens que tenham habilidade para viver no palácio, para que lhes sejam ensinadas as letras e o idioma ou as línguas dos caldeus. E você vai fazer o seguinte: Nabucodonosor, o rei, dizendo ao chefe dos eunucos: você vai pegar a porção do manjar que vem até a mim e do vinho que eu bebo, e você vai alimentar, você vai dar a esses jovens ou adolescentes por um período de 3 anos. E depois, durante este período, depois deste período, você vai me apresentar eles diante de mim. Aleluia. A Bíblia, irmãos, neste texto, ela nos conta que quando este chefe do eunuco, ele chegou diante dos jovens e disse aos jovens que eles então seriam alimentados pelo manjar do rei, e eles beberiam a bebida ou o vinho que era servido também ao rei. A atitude, irmãos, de um desses jovens muito me chamou a atenção, porque a Bíblia, ela nos conta que um jovem chamado Daniel se achava ou estava entre aqueles que haviam sido separados para viver, aleluia, no palácio do rei, para aprender as línguas, para aprender o idioma, para ali aprender a cultura, as letras dos caldeus, para que ele pudesse servir ao rei. Mas quando aquele jovem ou aquele adolescente, se eu posso assim dizer, ele percebeu, irmãos, que ele iria comer o manjar do rei, e ele ia beber do vinho que o rei bebia, a Bíblia diz que automaticamente, irmãos, aquilo veio como uma flecha no coração de Daniel. Daniel então chegou, aquele chefe de eunuco chamou ele no particular e disse: olha, eu não posso me contaminar com o manjar do rei, com isso que é servido na mesa do rei. Eu não posso comer essa porção, a porção do manjar, eu não posso beber deste vinho. Por que, irmãos, Daniel ele disse isso? Porque ele sabia que aquilo que vinha para a mesa do rei certamente era sacrificado aos ídolos. Babilônia, irmãos, era um país idólatra. Babilônia era um país que o seu sistema religioso era um país que eles viviam na idolatria. Então Daniel, ele sabendo disso, ele determinou no seu coração. No versículo 8 do capítulo 1 diz a Bíblia que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Para nós, irmãos, entender, Daniel ele estava a 2.000 quilômetros aproximadamente da sua casa. Daniel estava longe dos seus pais. Daniel estava longe da sua pátria. Daniel sendo um adolescente, irmãos, aleluia, em meio a um povo pagão, em meio a um povo idólatra, Daniel ele determinou no seu coração que não iria se contaminar com aquilo que era servido, aleluia, na mesa do rei, que o rei queria que eles e os seus amigos, aleluia, participassem daquele alimento ou daquele banquete e bebessem daquele vinho que havia sido determinado pelo rei. Daniel, ele chamou o chefe e disse, falou para o chefe: olha, eu quero que você me conceda que eu não posso me contaminar.
Eu quero que você, aleluia, que você venha fazer uma experiência comigo e com os meus amigos. Eu quero que você faça essa experiência comigo e com meus amigos. Que você tire essa porção do manjar e que você tire o vinho de nós. E nós, aleluia, durante 10 dias nós vamos comer, aleluia, legumes, vamos comer legumes e vamos beber água por um período de 10 dias. E depois, durante este período, ou depois de 10 dias, você pode vir até nós e ver se o nosso semblante, aleluia, vai estar triste, ver se o nosso semblante vai estar caído, aleluia, irmão. Aquilo foi como uma flecha no coração do chefe dos eunucos. E então ele chega a Daniel e disse: olha, Daniel, se o rei souber de uma coisa dessa, a minha cabeça, ela vai para a forca, o rei certamente, ele vai, aleluia, me matar. Mas, aleluia, eu vou permitir com que você, louvado seja Deus, fique durante este período de 10 dias, você e seus amigos, para que vocês possam, aleluia, então, a comer os legumes e beber desta água, e vamos ver o que vai acontecer. Aleluia. Daniel, irmãos, ele determinou dentro do seu coração. Porque Daniel, irmãos, ele não quis participar, comer aquele manjar e beber daquele vinho. Porque Daniel era um jovem que ele tinha aprendido, aleluia, a cultura do seu povo, dos seus pais. Daniel, ele tinha conhecimento das escrituras, irmão. Porque, aleluia, a história judaica, irmãos, ela diz que o primeiro filho, ou filho primogênito, aleluia, ele é levado, irmão, à escola, ele é ensinado dos 7 anos até os 12 anos. Ele tem que aprender todo o Pentateuco, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio. Todo filho primogênito dos judeus, irmão, ele é obrigado a decorar letra por letra, versículo por versículo, palavra por palavra, irmão. Aleluia. E depois, aleluia, quando ele chega na idade de 12 anos, ele é apresentado diante de um sinédrio. Você quer que eu prove isso? Eu provo isso lá na Bíblia. Quando Jesus, aleluia, com 12 anos de idade, Jesus chegou, aleluia, foi com seus pais para Jerusalém. E quando chegou lá, eles adoraram. E então, quando voltaram, Maria e José não acharam Jesus. E aí eles voltaram, irmão. Jesus já estava no templo, já fazia quase 3 dias. Ele estava lá, irmão, e os doutores, aleluia, não conseguiam, irmão, aleluia, pegar Jesus em coisa alguma. Os doutores ficaram admirados com a sabedoria, aleluia, que estava sobre a vida daquele menino, aleluia, com 12 anos de idade. Aleluia. Aleluia. Eles ficaram, irmãos, maravilhados com tamanha sabedoria. Então Daniel, irmãos, ele estava em um lugar chamado Babilônia. Ele estava longe da sua pátria. E o tema diz que tem que brilhar na onde estiver. Eu sei que o tempo, irmãos, não vai permitir. Eu quero tentar transmitir a você aquilo que o Espírito de Deus ele colocou ao meu coração. Daniel, ele assentou no seu coração porque ele conhecia as Escrituras. Repita comigo: conhecia as Escrituras. Aleluia. E quem conhece, e quem vive, e quem aplica a Escritura na sua vida, irmãos, ele não é abalado, porque diz a Bíblia, aleluia, que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Sabe por que Daniel, irmãos, ele era um jovem, um adolescente, aleluia, que ele tinha temor no seu coração, ele tinha conhecimento das Escrituras, porque isto veio, aleluia, já
de berço. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ele aprendeu dos seus pais. Havia uma preocupação, aleluia, na vida dos pais de Daniel, para que ele fosse ensinado, assim como essa preocupação, ela tinha que estar no coração de todo o judeu. Se você ler no livro de Deuteronômio, você vai ver no capítulo 6 até o versículo 25, uma ordenança de Deus. Deus pede para o povo ensinar os seus filhos, aleluia, sentado, ensinar os seus filhos andando, ensinar os seus filhos, irmão, em todo momento, ensinar a palavra de Deus, ensinar o verdadeiro Deus, ensinar, irmãos, aleluia, a verdadeira adoração. Isto era um mandamento de Deus, e certamente Daniel, aleluia, ele havia absorvido esta escritura que havia sido ensinada a ele, porque no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, diz que nós temos que instrui o menino no caminho que deve andar, aleluia, porque depois que ele crescer, ele não vai se apartar, ele vai permanecer firme, irmão. Então é assim, eu louvo a Deus porque vocês estão aqui nesta noite firme, porque a palavra de Deus tem sido semeada no vosso coração, e Deus, aleluia, abençoará a vida de cada um de vocês. Aleluia. Daniel, ele tinha pais que se preocupavam com a vida deles, ou com a vida dele. Ele tinha essa preocupação de educar Daniel. A educação, irmãos, ela é uma transmissão lenta, gradual, do patrimônio cultural das velhas gerações, visando o desenvolvimento individual e a continuidade e o processo social. Os nossos pais, eles são arquitetos e construtores, irmãos, da nossa família. São eles quem transferem os filhos a herança biológica, a herança psicológica, a herança sociológica e a herança espiritual, tanto para o bem como para o mal, irmão. Você vê crianças, aleluia, irmão, pais, aleluia, de crianças, aleluia, irmãos, que são envolvidos com tantas coisas erradas, e você vê às vezes a criança na sua inocência, ela vê o seu pai, aleluia, agindo de uma maneira errada, numa atitude errada, ela vai e copia aquilo que o seu pai, irmão, aleluia, está fazendo, ou está ensinando. Às vezes até muitos pais ensinam, aleluia, as crianças, irmão, aleluia, coisas erradas. Então a criança absorve, aleluia, e aplica isso na sua vida. Então nós temos esta incumbência como pais de ensinar o nosso filho, aleluia, de pegar no pé deles, irmão, aleluia, e fazer com que eles entendam, aprendam e tenham amor pela palavra de Deus, porque isto vai ser, aleluia, um alicerce na sua vida, aleluia, até, aleluia, a sua, louvado seja Deus, até a sua velhice. É a base daquele que quer brilhar, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. Daniel estava na onde? Os irmãos podem responder? Qual lugar onde Daniel estava? Nome? Babilônia. Eu estudando, irmão, sabe o que eu pude aprender? Babilônia, significado do nome Babilônia, pastor. Eu aprendi que é porta de Deus. Eu estudando, eu aprendi que é porta de Deus, o nome de Babilônia, porta de Deus. Por que porta de Deus, irmãos? Porque foi Deus que abriu a porta e levou o povo para a Babilônia. Se você ler no livro de 2 Crônicas, você vai ler no capítulo 36, você vai ler no livro de 2 Reis, no capítulo 24, você vai ver que Deus entregou o seu povo aos caldeus. Deus abriu uma porta, e uma porta de castigo. Foi uma porta aberta por Deus. Uma porta de castigo por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da irreverência do seu povo. Foi uma porta que Deus abriu. Babilônia, o sentido e o significado do nome Babilônia é porta de Deus. Espera aí que eu vou chegar lá. É porta de Deus. Aleluia. Babilônia representa o sistema, irmãos.
um sistema mundial espiritual, um sistema religioso, de idolatria, de astrologia, de zodíaco, de espiritismo e de magia negra. Daniel estava em um lugar na onde, aleluia, irmãos, se nós formos dizer ou ver, ou olhar pela ótica, irmão, não tinha como ser crente no lugar daquele, longe dos seus pais, longe da sua família, longe da sua pátria, irmão, estava longe de tudo e de todos, mas Daniel não estava longe de Deus, o seu coração, ele estava em Deus, a sua alma estava em Deus, a sua labata caia fé, a sua vida estava em Deus, irmão, e é por isso que ele estava brilhando na onde ele estava, aleluia, e Deus o abençoou. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus da glória. Grande Deus. Aleluia. Vou começar a pregar agora, amém? Os irmãos não aguentam eu até meia-noite? Os irmãos não aguentam não, mas amém, eu vou procurar ser rápido. Glória a Deus. Quando estou entendendo a palavra de Deus, diga amém. Amém. Daniel ele era determinado, ele assentou no seu coração não se contaminar. Assentar no coração, irmãos, é decidir firmemente. Daniel ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Daniel era um adolescente decidido, irmãos. É um exemplo a ser seguido. Porque Daniel, ele não precisou que o seu pai o impulsionasse. Ele não precisou que o seu tio falasse com ele: olha, Daniel, come do manjar, bebe aí do vinho que não tem problema não. Daniel, irmãos, ele tinha uma intimidade, ele tinha um particular com Deus. Daniel, irmãos, ele era determinado, ou ele determinou no seu coração. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa, irmãos, que decide firmemente, baseada em princípios. Por que Daniel, irmãos, ele decidiu firmemente, baseado nos princípios, pastor? Baseado em princípios que ele havia aprendido, princípios da palavra de Deus. Por isso que ele decidiu, irmão, firmemente. Daniel, ele decidiu, falou: não, eu não posso. Por que Daniel disse que não podia? Porque ele conhecia as Escrituras. Ele sabia, irmãos, que a Bíblia, aleluia, era a Bíblia que a Bíblia mostrava e ensina, aleluia, louvado seja Deus, acerca do vinho e acerca do manjar. Daniel sabia que não podia se contaminar. Ele determinou firmemente porque ele estava baseado em princípios. Daniel era um jovem ou um adolescente que sabia o que queria. Uma pessoa determinada é uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa determinada é uma pessoa com propósito. É uma pessoa com objetivo. É uma pessoa com ideais. É isso que é uma pessoa determinada. E Deus quer que nós sejamos determinados, irmão. Aleluia. Quando vir a tentação, quando vir, irmão, aleluia, os pratos, quando vir a dificuldade, irmão, nós temos que ser determinados. Determinado tu algum negócio, acerte-a firme e a luz brilhará em teu caminho. Por isso nesta noite, durante estes dias, vocês vão ouvir Deus falar. Deus vai puxar a orelha, Deus vai renovar, Deus vai curar, Deus vai salvar. Aleluia, porque Deus nos ama. Foi isso que ele disse para nós nesta noite. Deus nos ama. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, na vida de Daniel, aleluia, é que Daniel, ele guardava a palavra no seu coração. Escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Daniel, irmãos, ele amava a Deus. Não de palavras, mas Daniel amava a Deus, pastores, de atitude.
E é muito simples nós, irmãos, cantarmos, louvarmos, pregarmos, aleluia, jogar a mão para cima, dizer que amamos ao Senhor. E no momento, pastor, aleluia, que Deus ele nos leva, no momento para nos provar, nós negamos a Deus com os nossos atos e as nossas atitudes, e dizendo que amamos ao Senhor, e aleluia, manifestamos as nossas atitudes de uma outra forma. Daniel era um jovem de propósito, era um jovem de caráter. Amém, irmãos? Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus ainda? Diga amém. Amém. Quantos querem que eu pare? Diga amém. Não me aguenta só mais 10 minutinhos, irmãos. Já estou parando. Eu sei que o tempo é bastante corrido. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos ser determinados. Principalmente no que se diz respeito às coisas de Deus. Aleluia. Daniel, irmãos, não era um jovem, me desculpe até a expressão, mas vai com os outros, né? Há uma expressão aí fora que fala que Maria vai com as outras. Daniel não era não, irmãos. Sabe por quê? Eu te provo dentro da Bíblia. No livro de 1 Daniel, se você ler, a Bíblia fala que trouxeram alguns dos filhos de Israel, aleluia, alguns da linhagem, aleluia, real, e alguns dos nobres. Não era só Daniel, não era só Sadraque, Mesaque e Abednego que estavam ali. Existiam muitos jovens, irmãos, que foram levados até Nabucodonosor. Mas a Bíblia ela me mostra que apenas um jovem chamado Daniel, ele determinou no seu coração que não ia se contaminar, não importasse, aleluia, o jovem do lado, não importava o outro do outro lado, irmão. Ele determinou no seu coração, aleluia. Isso, irmãos, é o poder da decisão. Você tem o poder da decisão, nós temos o poder da decisão, aleluia, de decidir, aleluia, as coisas que vêm sobre a nossa vida, se erramos ou não, se pecamos ou não, irmão, aleluia, baseado na graça, na misericórdia de Deus e na sua palavra. Aleluia. Ele se manifestou em meio de todos ali e disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar, porque eu conheço as Escrituras, eu temo a Deus, eu conheço e eu sei porque o meu povo está aqui na Babilônia. Eu não vou me contaminar. Por isso, irmão, não podemos nos contaminar. Nós temos que aplicarmos a palavra no nosso coração, não sendo apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Depois você conversa com a líder do adolescente, que Deus deu o tema a ela. Então, resolve com ela lá depois. Eu estou pregando aquilo que o Senhor está me dando. É isso que Deus está me dando, irmãos. Aleluia. Foi a liderança que o Senhor deu o tema liderança, né? Então depois você fala com ela. Se você não gostar de mim, amém. Mas esta é a palavra de Deus. Aleluia. Eu não posso, irmãos. Aleluia. Eu não posso falar aquilo que não está escrito na sua palavra, na palavra de Deus. Eu queria nesta noite, irmãos, estar falando de bênção, de vitória, mas o tema é esse: resplandeça onde estiver, aonde você está. Aleluia, você está brilhando na onde você está. Você está brilhando na faculdade, você está brilhando na escola, você tem sido referencial no seu trabalho. Aleluia. Daniel, em meio a tantos que estavam do seu lado, irmãos, ele fez a diferença. Deus quer que nós sejamos a diferença onde quer que nós estejamos. Seja na rua, seja no trabalho, aleluia, seja, irmão, na escola, seja na faculdade, nós precisamos brilhar. A luz de Deus precisa brilhar em nossos corações, em nossa vida. Precisamos ser um referencial, irmão. Precisamos ser um referencial, aleluia, assim como aquela mulher disse para o seu marido: olha, eu sei que este homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus, irmão. Aleluia, havia alguma
coisa na vida de Eliseu, aleluia, que aquela mulher viu e chamou a sua atenção. Deus quer, irmãos, que haja, aleluia, a presença do seu Espírito em nossa vida. Deus quer que sejamos, aleluia, luz, irmão, sejamos referência, assim como Daniel, ele foi, aleluia, referência e influência na onde ele estava. Será que nós temos sido influência? Ou estamos sendo influenciados, irmãos? Daniel, irmãos, mediante a palavra, ele disse: não, eu não vou me contaminar. Aí o que aconteceu? Tinha 4 jovens que estavam ali junto com ele e falaram: eu também não, eu também não, eu também não, eu também não. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Ele foi influência para os seus amigos. Ele foi influência aonde ele estava. Aleluia. Eu não quero cansar os irmãos, mas eu apenas queria resumir, dizendo aos irmãos que há benefícios, dizendo a nós que há benefícios, aleluia, por honrarmos ao Senhor, por sermos luz e brilharmos na onde estiver, porque aí deixamos de viver e o Senhor vive em nós. Aí não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia, aí perdemos a nossa vida para ganhar a nossa vida. Labadacaiafé. Para brilharmos, irmãos, e para resplandecer na onde nós estivermos, nós temos que renunciar, nós temos que ter uma vida santa, uma vida que seja referência, irmão. Aleluia, na onde muitos digam, olham para nós e vejam, olha aquele jovem, eu vejo o brilho do Espírito na vida, na face daquele jovem, olha aquela jovem, aleluia, como ela dá um bom testemunho, aleluia, começamos a influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Daniel influenciou seus amigos, irmão. Daniel influenciou, aleluia, glória a Deus, os seus amigos ali. E 4 deles quiseram ser igual, ou melhor, 3 deles quiseram ser igual a Daniel. Havia muitos, mas 3 deles quiseram ser igual a Daniel. Aleluia, por causa da sua atitude, por causa da sua decisão e por causa do seu comportamento. Eu ia falar sobre vinho, sobre manjar, irmãos. Eu quando começo a falar é uma benção, eu gosto de falar, eu não gosto de pregar a oportunidade, mas quando eu começo a falar, para tirar o microfone da minha mão é difícil. Falei, pastor, até que hora eu posso ir? Ele falou, pode ficar na dispensação. Eu falei, então vou até meia-noite. Amém? Os irmãos não aguentam, né, irmãos? Glória a Deus. Mas Daniel, irmãos, ele foi feliz na sua escolha. Deus honrou a vida daquele jovem, sabia? Deus deu graça a eles, irmãos. Eles fizeram ali, por um período de 10 dias, eles fizeram aquele teste, se podemos dizer assim. E aí quando apresentaram de novo ele ao chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos se espantou, pastor. Falou, poxa, mas vocês estão mais gordos, mais bonitos, estão mais saudáveis do que aqueles que estão comendo manjar, do que aqueles que estão bebendo vinho do rei. Aleluia, vale a pena, irmão, você beber água, vale a pena você comer pão. Sabe por quê? Se você comer o pão, irmão, o seu rosto ele vai resplandecer. Se você beber desta água, a tua face ela vai brilhar. Aleluia, você será luz na onde você estiver, e Deus exaltará a tua vida. Deus, neste dia de hoje, procura jovens, adolescentes, homens, irmãos. Deus procura nos irmãos, aleluia, para sermos um referencial. Não podemos perder essa identidade. A igreja, ela está aqui como sal e luz da terra. Eu e você estamos aqui, aleluia, para brilhar. Aleluia, estamos aqui, irmãos, para influenciar, não sermos influenciados. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Próximo congresso eu volto aqui para pregar o restante, a metade da mensagem. Esses irmãos me convidaram de novo. Glória a Deus, Deus abençoe, irmãos, é brincadeira. Mas eu quero nesta noite orar por você, eu quero orar por nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus abriu uma porta, irmãos. Eu disse acerca da porta, não disse?
Qual é o nome que significa porta de Deus? Babilônia. Amém. Os jovens irmãos estão. Babilônia. Porta de Deus, por que eu entendi que foi porta? Por quê? Entendi não. O nome Babilônia é porta de Deus. Por que eu entendi que Deus abriu uma porta para Daniel? Deus abriu uma oportunidade para Daniel. No texto, eu pude ver que Deus abriu uma oportunidade para Daniel, para verdadeiramente Daniel brilhar aonde ele estava. Porque Deus tinha coisas grandes para fazer na vida daquele adolescente. Deus tem aberto porta e oportunidade na vida de muitos jovens que estão aqui nesta noite. Aleluia, Deus tem colocado você em situação difícil, diz o Senhor, mas é para você sustentar a palavra de Deus, é para você permanecer firme, é para você honrar, labadacaiacé, a luz, aleluia, na onde você estiver seja luz, porque o Senhor, o teu Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, aleluia, o teu nome será exaltado, porque você, aleluia, está sendo provado por Deus. E se você permanecer firme, a luz ela brilhará nos teus caminhos. Daniel permaneceu firme. Deus deu graça ao chefe dos eunucos. Ele participou ali daquela situação. No final do capítulo, irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus ele deu graça a Daniel. Eu quero ler no finalzinho do versículo a importância, irmãos, de honrarmos ao Senhor, de guardarmos a sua palavra no nosso coração, de vivermos a palavra de Deus todos os dias, em todos os momentos, em toda circunstância e aonde estivermos. A Bíblia diz no capítulo 1 e no versículo 16 diz assim: de sorte que o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Olha, irmãos, a importância. Aleluia. Se formos fiéis e determinados ao Senhor, Deus tem coisas grandes, Deus tem, aleluia, obras e chamado muito grande na vida de muitos jovens que estão aqui, pastor. Deus tem jovens, aleluia, Deus tem muitos jovens, homens e mulheres neste lugar, aleluia, que serão referencial, labadacaiacé para muitas pessoas. Aleluia, por isso guarde no teu coração a palavra de Deus. E aí Deus diz assim, ora, o livro diz assim: a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas é interessante que eu vi aqui que Deus ele puxou um pouco a sardinha, pastor, pro lado de Daniel. Daniel ele foi privilegiado a mais do que os seus amigos. Sabe por quê? Porque o texto diz aqui, ó, mais a Daniel, o que foi, que tomou atitude, Daniel que foi influência para os seus amigos, Daniel que foi ali e determinou no seu coração, falou: eu não vou, vocês vão? Vocês conhecem a palavra, vocês sabem que o vinho, não podemos beber vinho, não podemos comer manjar, não podemos nos contaminar, vocês vão? Aí o jovem disse: não, nós não iremos não, Daniel. Aí Deus vem aqui, irmãos, e diz aqui, ó, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonho. Aleluia. Se você ler o livro de Daniel, um livro de visões e sonhos, irmãos, Deus o exaltou soberanamente por causa por causa de uma atitude desse jovem na sua adolescência, irmão. Por isso Deus diz essa noite a muitos que estão aqui, por causa da tua atitude, Deus tem coisas grandes para te entregar. Permaneça firme e seja constante e abundante na obra do Senhor, porque Deus o recompensará. Aleluia. Eu gostaria
com a permissão do pastor, de chamar todos os adolescentes aqui na frente. Eu gostaria de orar por cada um, irmãos. Eu gostaria de orar junto com a igreja, ministrando a bênção sobre a vida de cada um dos adolescentes. Sei que o tempo é avançado. Aleluia, mas Deus, irmãos, é fiel em suas promessas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode louvar um hino à parte? Tem algum irmão? Cristiano? Pode louvar? Hã? Lisete. Amém. Pode louvar, irmão, para nós enquanto oramos pelos adolescentes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Enquanto a nossa irmã Lisete vai estar louvando e adorando ao Senhor, eu quero juntamente pedir a ajuda dos pastores para nós estarmos orando e ministrando a unção sobre a vida dos jovens, irmãos, para que toda barreira ela seja repreendida, possa cair por terra, e os projetos, os planos, os propósitos de Deus, eles venham se cumprir a cada dia na vida de cada um desses jovens, irmãos, porque eles são referência. Aleluia, onde estiverem eles brilharão. Aleluia, porque há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na casa do Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na casa do Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aplauda Jesus. O adolescente pode assentar, amém? Podemos assentar. Quero agradecer a Deus. Ei.
Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que os irmãos continuem orando por nós. Amém? Amém. Aleluia. Para que o Senhor continue a nos dar graça, irmãos, a sermos firmes e constantes na obra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Agradeço ao pastor Joel, agradeço aos adolescentes. Continue firme, porque o Senhor é convosco. Amém? Deus abençoe e aplauda Jesus, irmãos.